Oi, gente, espero que vocês estejam bem, continuando nossas resoluções do vestibular de meio de ano da Unesp 2024, fresquinho. A gente tá na questão 77, se você não assistiu as outras ainda, é só você ver nos envios recentes aqui, são os vídeos anteriores a esse que você está assistindo agora. Com certeza você vai encontrar também uma playlist com todos os exercícios separadinhos desse vestibular, e você também encontra uma playlist só com exercícios de VUNESPs geral aqui. Tem, nesse momento, mais de 200 vídeos de VUNESPs, então se você vai prestar o vestibular da VUNESP, divirta-se aí nessa playlist. A questão 77, ela era bem teórica. Era só a gente imaginar, na verdade, alguns conceitos. Não precisava fazer lá grande conta. Era meio que uma mistura de conhecimento de mundo com conhecimento de conceitos da física. Gostei, achei uma questão bem fofinha. Então, nessa questão, as imagens estavam naquele buraco, mas não cabia no meu slide, então eu botei as imagens para o lado. Mas só descrevendo as imagens antes de começar, como eu sempre faço, a gente tem 2 navios representados aí. O primeiro navio antes de ser carregado e um segundo depois de ter sido carregado. E aí, na primeira imagem, a gente tem o navio um pouco mais para fora da água, se vocês repararem, tem uma partezinha vermelha que está próxima da água, e essa partezinha vermelha é bem maior na primeira imagem, que é antes de ser carregado, do que na segunda imagem. Na segunda imagem a gente tem só um pedacinho, sim, desse negócio vermelho, boa parte desse negócio vermelho foi para dentro da água, e o navio ficou com umas coisinhas em cima, que seria a carga dele, né, tipo, sei lá, umas caixas. E isso está representado na imagem também. E aí, com isso, a gente pode já olhamos para a imagem, entendemos do que se trata, talvez tenha alguma relação com isso, com o fato de o navio estar flutuando, mas vamos ler para a gente pensar em quais são os conceitos relacionados. Então, ele fala o seguinte: as figuras representam o mesmo navio cargueiro atracado em um porto, flutuando em equilíbrio, em 2 situações, antes de ser carregado e depois de ter sido carregado com contêineres. Eu chamei de caixa, mas são contêineres. Comparando essas 2 situações, conclui-se que o empuxo aplicado pela água do mar no navio, e aí as alternativas vão falar se é menos ou mais intenso ou se tem a mesma intensidade, comparando antes e depois de ser carregado. Então vamos pensar. O que tem que acontecer com o navio? Vamos pensar antes de ser carregado primeiro. O que tem que acontecer com o navio para que ele fique em equilíbrio? Para que qualquer coisa esteja em equilíbrio, vamos escrever aqui, ó, equilíbrio. Para que qualquer coisa esteja em equilíbrio, a gente precisa que a força resultante sobre essa coisa seja igual a 0. Como é que pode a força resultante ser igual a 0? Todas as forças que agem sobre o corpo precisam se anular, ou não pode ter nenhuma força agindo sobre o corpo. A segunda opção não é real nesse caso. Porque quais são as forças que agem sobre o navio? O navio é enorme, né? Ele tem um peso bastante significativo que está relacionado com a força que a Terra exerce sobre os corpos, puxando eles para o centro da Terra, né? Então, está relacionado com a massa e com a gravidade. Então, a gente tem a força-peso puxando o navio para baixo. Se só tivesse peso, o navio não ficaria em equilíbrio porque ele ia afundar. Mas a gente tem esse navio dentro da água. E a gente sabe que quando a gente está dentro da água, existe essa força chamada de empuxo que age sobre qualquer coisa que esteja dentro da água. Inclusive, para quem não lembra dela, é a força que é responsável por fazer as coisas parecerem mais leves quando a gente está dentro da água. Eu tenho certeza absoluta que você já tentou levantar alguém dentro da água e você já percebeu que é muito mais fácil levantar alguém, tipo, pegar no colo, quando a pessoa está dentro da água do que quando ela está fora. Inclusive, provavelmente você já percebeu que conforme você levanta a pessoa e ela vai saindo da água, ela vai voltando a ficar pesada igual ela era antes. Quanto mais para fora ela tiver, mais parecido com o peso de antes ela parece ter, ela parece estar. Então, o que a gente pode concluir? A água vai aplicar uma força sobre os corpos que estão dentro dela, que é a força chamada de empuxo, e ela é aplicada no sentido de te ajudar a levantar as coisas para fora, levantar as coisas no sentido contrário do peso. Então, essa força de empuxo, ela age para cima. E essa força de empuxo vai variar conforme o quanto daquele corpo está dentro da água. Por quê? A gente tem a fórmula do empuxo, para quem não lembra, o empuxo, a gente vai chamar de E. Ele é calculado como a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume do líquido deslocado. Ou seja, o volume do corpo que está imerso, que está submerso, que está dentro da água. Então, vou chamar aqui de imerso. Ok, então a gente já sabe que o empuxo é para cima. Vamos desenhar ele aqui. E a gente sabe que o empuxo depende do volume do líquido que foi deslocado.
A densidade do líquido nas duas situações é a mesma, porque é a mesma água, né, do mar. A gravidade nas duas situações é a mesma. O que está mudando é o volume do líquido deslocado. Então, a gente sabe que quanto maior é o volume do corpo que está dentro da água, maior vai ser a força de empuxo que está sendo aplicada. Quanto menor é o volume do líquido deslocado, que é a pessoa saindo da água, menor vai ser o empuxo, por isso que a pessoa vai parecer mais pesada. É como se a água te ajudasse menos. Então, voltando. A gente estava falando que para um corpo estar em equilíbrio, a força resultante sobre ele precisa ser zero. Se no nosso navio estão sendo aplicadas as forças peso para baixo e empuxo para cima, para que a resultante seja zero, o peso precisa ser igual ao empuxo, dado que só tem elas duas agindo e elas estão em sentidos opostos. Depois que o navio foi carregado, o que aconteceu? A gente vai ter ainda um peso aplicado para baixo e ainda um empuxo aplicado para cima. Só que o que mudou? Agora a gente tem muito mais massa sobre o navio, porque a gente tem a massa do navio mais a massa dos contêineres. Então, esse novo peso, que eu vou chamar de pelinha, ele é maior do que o peso que tinha antes. Só que, como ele continua em equilíbrio, o pelinha vai ser igual ao novo empuxo que está agindo sobre esse navio. Se o peso aumenta e ele continua sendo igual ao empuxo, significa que o empuxo também aumentou. E como é que a gente sabe que o empuxo também aumentou? Porque conforme a gente foi colocando coisas em cima do navio, ele foi afundando. A gente sabe isso do nosso conhecimento de mundo, né? Tipo, se a gente tem alguma coisa dentro, sei lá, da piscina, um potinho dentro da piscina. Conforme a gente vai botando água nesse potinho, ele vai afundando. A gente sabe disso, todo mundo já fez alguma coisa parecida com isso. Então, conforme vai aumentando o peso, para que ele continue em equilíbrio, o empuxo precisa aumentar. Para o empuxo aumentar, a gente precisa que aumente o volume do líquido que foi deslocado. A gente precisa que o volume do corpo imerso dentro da água seja maior. Tô falando água, mas não precisa ser água, tá? Aqui nesse caso é água. Então, o que vai acontecer com o empuxo aplicado pela água do mar do navio? Ele vai aumentar, o E' é maior do que o empuxo aumenta quando a gente coloca a carga. Então, vamos analisar. O empuxo aplicado pela água do mar no navio é menos intenso quando o navio está carregado? Não, ele é mais intenso. Então, letra A não pode ser. Letra B. É sempre continuação, tá? Então, eu vou ler o final da frase para depois continuar na alternativa. Então, conclui-se que o empuxo aplicado pela água do mar no navio tem a mesma intensidade em ambas as situações? Não, não tem a mesma intensidade. Letra C. Tem a mesma intensidade em ambas as situações? Também não. Letra D. É mais intenso quando o navio está carregado? Ok, parece muito bom esse começo. Porque, nesse caso, o volume submerso é o volume do líquido deslocado, do navio é maior. Nesse caso, quando o navio está carregado. Exatamente o que acontece. Parece muito boa essa, mas vamos ler a última para ter certeza. Então, na última, conclui-se que o empuxo aplicado pela água do mar no navio é mais intenso antes de o navio ser carregado. Já deu ruim, ó. Não é mais intenso antes, é mais intenso depois. Então, nem tem dúvida, né, gente? Com certeza a resposta é a letra D, é a única opção possível. Mais uma vez, eu expliquei muito detalhadamente. Na hora da prova, você não precisava ficar 8 minutos pensando nessa questão definitivamente. Você ia olhar para ela muito rápido, você ia perceber da primeira para a segunda situação que aumentou o peso, e automaticamente você já ia ter que pensar que o empuxo aumentou também, e aí lendo as alternativas bem rápido, você ia ver que a única que fala que é mais intenso depois é a letra D. Então não precisaria de todos esses detalhes. Eu só falo todos esses detalhes porque eu sei que vocês vêm assistir os meus vídeos para se aprofundar um pouquinho mais, né? Se preparar, vai que na segunda fase cai alguma coisa parecida com isso, ou na segunda fase do final do ano, ou no vestibular do final do ano, uma pergunta mais aprofundada, né? Então, é por isso que eu dou todos esses detalhes na resolução. Mas vocês não precisariam pensar em tudo isso, obviamente, né? Nem tem tempo para isso. Tem outras 89 questões para serem respondidas além dessa. A gente não vai perder tempo em uma delas só porque a gente achou ela legal. Por mais que eu acho que se eu tivesse fazendo a prova, provavelmente eu perderia. Mas tudo bem. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe joinha, se inscreva no canal. E continue acompanhando que logo a gente vai fazer a questão 78. Tchau, tchau. Se cuidem.